Vou desligar. Boa tarde a todos. Inicialmente quero cumprimentar, senador, agradecer pelo convite. Seguirei as orientações definidas no início desse trabalho, indo direto aos pontos principais aqui que nós destacamos. Aqui. Bom, inicialmente eu quero dizer para vocês que esse é o olhar desse trabalho, e aqui eu vou já antecipar que farei destaque em 3 pontos, senador, que entendemos ser bastante relevantes no que se refere realmente ao modelo de pagamento e também à questão da não cumulatividade. Observando, é claro, né, os princípios que já estão definidos lá da nossa reforma. Eu iniciarei com o split payment, né, que eu acho que é um ponto bastante relevante para todos nós, e aqui é um olhar realmente de quem lê o texto e tenta imaginar como isso vai funcionar na prática. Então, eu trago para vocês aqui alguns pontos. É apresentado por todos que elaboraram essa reforma, os pontos positivos do split payment, redução de inadimplência, simplificação do processo, avançar no desenvolvimento econômico, e sempre também é colocado, faça-se justiça, possíveis desafios na implementação, e eu destaco aqui os possíveis desafios porque esse é o ponto principal da minha apresentação. Se puder passar aí para mim, que eu acho que não... É para cá? Ok. Bom, ponto 1 que eu quero colocar para vocês, essa é uma avaliação que ela precisa ser dita. Melhoria para a administração tributária, eu acho que isso é inquestionável, a gente pode verificar a própria celeridade da arrecadação no momento da operação, mas é preciso constatar também que vai gerar um maior encargo para os contribuintes. De uma forma muito simples, eu posso dizer aqui para vocês que hoje a apuração dos tributos, pensando em ICMS, ISS, PIS e COFINS, ela está relacionada à nota fiscal. E aí nós temos 2 pontos, crédito, nota de entrada. Então, a partir da nota a gente tem o crédito, e o débito é a nota de saída. São os 2 pontos principais em que geram a apuração do tributo. Com o modelo do split payment, nós passamos a ter outros eventos que irão compor também essa, entre aspas, eu vou chamar aqui de apuração, porque aqui é um outro ponto importante destacar, nem toda movimentação será financeira por meio eletrônico, existem outras formas também das empresas terem seu recebimento, e por isso vai exigir do contribuinte um controle que hoje ele não faz, que é a vinculação de pagamentos com a nota fiscal. E eu vou dar um exemplo prático para vocês disso. Nós temos, no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, a implementação da obrigatoriedade do cartão de crédito ser vinculado à nota fiscal. Já é um primeiro tubo de ensaio do que seria um split payment, porque hoje, atualmente, a maioria das operações não existe essa vinculação, a nota fiscal e pagamento. Já no cartão de crédito, a administração tributária buscou esse primeiro avanço, que é vincular a operação de cartão de crédito ao momento da emissão da nota. Então, nós temos na prática, a hora que um varejo faz a venda hoje, ele precisa ter a sua máquina de cartão de crédito vinculada ao sistema de emissão de nota fiscal, que obviamente favorece a administração tributária no seu acompanhamento, mas traz um encargo para o contribuinte. Primeiro, pela questão do sistema, e segundo, com a limitação desse processo em algumas operações. E aqui eu quero trazer exemplos bem práticos para vocês, porque é o que se vivenciou e está se vivenciando lá no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, com a implementação desse modelo. Senador, ainda existem varejos que fazem venda no crediário, em que a pessoa vai lá, leva a mercadoria e vai fazer o pagamento em um momento posterior. No momento que você está na loja e pega a mercadoria, você leva ela com a nota fiscal. E não necessariamente naquele momento há detalhadamente a informação de pagamento. Existem também algumas vendas que não são em instrumentos eletrônicos, uma própria venda em dinheiro, e alguns dos pontos que dificultam esta vinculação. Um exemplo prático também é a questão de uma teleentrega. Quando a gente pede uma pizza em casa, pede um hambúrguer, normalmente o entregador vai com equipamento para o pagamento do cartão de crédito,
E é preciso que, naquele momento, já tenha também a emissão da nota fiscal. Ela não pode ser emitida antes do pagamento, quando a pessoa da loja fez o pedido e saiu, e depois com cartão de crédito, porque ali não tem vinculação direta. Então, na prática, hoje existe uma alternativa que a Fazenda do Estado utiliza, que é um meio de redundância em que posteriormente se registra o pagamento. Então, aqui é um ponto que eu trago para vocês de uma forma muito clara. Sim, split payment traz, né, benefícios para a administração tributária, mas nós temos sim desafios quanto contribuinte em fazer esse controle que hoje objetivamente não é feito. Nota fiscal vinculada a pagamentos. Não necessariamente toda operação vai ter isso definido no momento da emissão da nota fiscal. Em algumas operações, isso pode vir a acontecer depois. E aqui, eu não tenho para vocês a solução, né? Eu deixo a pergunta e vamos acompanhar aqui também, né, os que estão trabalhando no projeto do Split Payment. E aqui não é um posicionamento contrário, é um alerta, trazendo alguns pontos que precisam ser, né, esclarecidos nesse projeto, porque aqui nós estamos vendo realmente a questão prática do split payment. Além disso, né, varejo com diversos produtos, alíquotas diferenciadas, alguns com isenção e pagamentos em momentos distintos. Então, isso teria que ter uma proporção, né? Naquele momento, retém quanto de tributo, isso é tributado, isso não é tributado, enfim. São alguns desafios que nós entendemos que precisam ser esclarecidos. Além disso, eu quero trazer um outro alerta também, que é sobre a questão do acompanhamento disso pelos contribuintes. Os contribuintes vão precisar, sim, isso está no texto, senador, está previsto lá, a disponibilização do acesso aos contribuintes para a vinculação de notas fiscais e pagamentos para saber, né, o quanto já foi apropriado de crédito, o quanto já foi apropriado de débito e por quem. Isso é relevante, isso é importante. Mas observem que, de uma forma muito simples, a gente já identifica aqui que o volume de dados e volume de operações que a Receita Federal ou o sistema do ambiente, né, da nota fiscal vai ter que trabalhar é muito maior do que hoje já trabalha. E hoje nós já temos algumas dificuldades de acesso a esse sistema que ainda não faz esse agregamento do pagamento, esse controle adicional. Então, a pergunta é como resolveremos isso operacionalmente também, para que a gente não tenha algumas limitações, como, por exemplo, nós já vivemos hoje, o próprio sistema do SERPRO da Receita Federal com um projeto, né? E a gente entende os argumentos da Receita, que, olha, o volume de informações é muito grande, nós temos que investir muito em sistemas, ao ponto de cobrar acesso, né, à consulta de notas fiscais, dependendo do volume daquele que está fazendo acesso. E a gente já discutiu isso diversas vezes e entende o propósito disso, mas, mais uma vez, se nós estamos partindo da premissa que o volume de dados vai aumentar de forma significativa, que a necessidade do contribuinte ter acesso às informações ela é importante, como que nós iremos superar isso sem que o encargo venha para o contribuinte? Que tem aqui, em alguns casos, inclusive, ter que fazer um pagamento ao SERPRO ou algum outro provedor dos sistemas de apuração de tributos para ter acesso a essa informação. Esse é mais um questionamento que a gente deixa aqui. Por fim, colocamos, então, para isso, senador, uma proposta 1, que é a maior participação da sociedade nas mudanças. Em que sentido? No sentido de inserir, aqui já está o texto, né, que nós estamos colocando, quando nós falamos lá da harmonização do IBS e da CBS, a participação do Conselho Federal de Contabilidade quando for discutido o tema obrigação acessória. Nós entendemos que isso é importante e é importante do momento da reunião do Conselho. Não é importante, ou também é importante, mas menos importante isso depois, porque muitas vezes a gente acaba sendo comunicado e informado. Mas quando o assunto for discutido, quando a pauta for obrigação acessória, mesmo como convidado, e não estamos pedindo aqui necessariamente voto nesse conselho, mas a participação, para que no momento da reunião da Assembleia a gente possa levar os nossos argumentos, a gente possa sensibilizar o conselho e, se ele entender que os nossos argumentos são válidos, acatar as nossas decisões ou sugestões, porque depois de tomada a decisão é muito mais difícil voltar atrás, é muito mais difícil voltar à obrigação acessória, e a gente tem inúmeras situações como essa que poderíamos elencar aqui, mas eu dispenso o senador e me coloco, obviamente, à disposição, mas a gente sabe que isso seria relevante.
Estou encaminhando para o encerramento, então aqui é a questão das obrigações acessórias, né? Está aqui o texto da participação no Comitê de Harmonização. E, por fim, eu quero trazer para vocês um outro ponto, mais 2 pontos rapidamente aqui, senador. Estou acelerando aqui para tentar cumprir o tempo. Nota fiscal de serviço eletrônica. Nós não identificamos no texto legal uma obrigatoriedade de que os municípios façam adesão ao ambiente nacional. Tem uma obrigatoriedade de usar o modelo do ambiente nacional, mas não utilizar o ambiente. E ainda permite que os municípios possam ter sistemas próprios de emissão de nota fiscal. Isso é um grande problema na nossa leitura. Na ponta, lá na base, isso causa uma situação em que prefeituras têm sistemas precários e mudar um sistema é mudar a contratação, mudar a licitação, né? Nós entendemos que o sistema nacional é o ideal, esse tem que ser utilizado e é preciso, neste momento, já colocar isso como uma força mais coercitiva do que deixar, né, que os municípios possam fazer essa escolha, que a gente sabe que, na prática, isso vai prejudicar o ambiente econômico e a evolução desse sistema. Por fim, realmente, senador, aproveitando aqui os 10 minutos com todo o tempo possível, aquilo ali já são os textos, tá, que nós vamos deixar aqui para vocês. O ponto 3 é sobre a não cumulatividade, aqui eu trago uma análise. O impacto da não cumulatividade para as empresas do Simples, né, e eu sei que o tema Simples não é pauta desta reunião, mas não cumulatividade é. E no texto onde nós tratamos da não cumulatividade dos créditos, há a previsão de possibilidade de crédito presumido para determinados setores. E eu deixo aqui uma sugestão que um setor específico da nossa sociedade, que são os pequenos prestadores de serviço, que no texto como estão, tem que escolher entre estar no Simples e estar no Sistema Geral, poderiam fazer uma opção, né, híbrida e não impedir que eles sejam contratados por grandes empresas, porque aqui tem um dano ao ambiente econômico, uma dificuldade às pequenas e médias empresas que a gente pode superar com um pequeno ajuste, com essa criação desse crédito presumido, que na nossa leitura tem pouquíssimo impacto em termos de arrecadação, né, dos tributos. Então, senador, são 3 pontos, né, procurei ser o mais objetivo possível aqui para cumprir o tempo, mas que nós entendemos bastante relevantes e que irão, sem dúvida nenhuma, contribuir com esse processo. Muito obrigado a todos.